O mundo de Mortal Kombat é cheio de mistério e perigo, com muita luta brutal e mortes. Apesar do destaque para sangue e violência, há uma história profunda e personagens interessantes a descobrir. E claro, muitos lutadores muito poderosos. Com Mortal Kombat 2 lançado, vamos analisar todos os lutadores, inclusive convidados, e classificá-los do mais fraco ao mais forte. Vamos lá! Mocap é um amigo de Johnny Cage em Mortal Kombat, com seu nome sendo uma referência à captura de movimento, uma técnica que captura os movimentos de atores reais como animação de computador. O traje do Mocap, coberto com sensores semelhantes a bolas de ping-pong, é geralmente usado para a captura de movimento. Mas ainda assim, Mocap é um ex-professor de artes marciais, então ele consegue se virar em uma luta, mas não é nada comparado a praticamente qualquer outro lutador da lista. Meat é um experimento horrível feito por Shang Tsung, mas conseguiu escapar das garras do feiticeiro antes de ser completamente finalizado. Agora realmente não se sabe quais são os poderes do Meat, ou qual é a extensão total deles. Mas originalmente Meat era capaz de imitar os golpes dos lutadores. Mas isso mudou, e Meat passou a se especializar em automutilação e imunidade à dor. Ele consegue funcionar mesmo sem cabeça e machuca o próprio corpo durante a luta para causar dano ao oponente. Xu-Hao é um membro maligno do clã Dragão Vermelho, e em combate, a maioria de suas habilidades depende de seu coração cibernético, que aumenta sua força e lhe dá poderes sobrenaturais adicionais. Por exemplo, ele podia criar rajadas de vento com as mãos e lançar bolas de fogo a partir do chão. Seu coração também permite que ele dispare um laser curto, mas poderoso, do peito. Jarek era o segundo em comando do clã Dragão Negro. Inicialmente, Jarek compartilhava a maioria de seus golpes com seu companheiro de clã Dragão Negro, Kano, mas depois passou a ter seus próprios golpes. Isso foi explicado pelo fato de Jarek ser aluno de Kano. Assim como Kano, ele arranca o coração do oponente do corpo, e também como Kano, ele pode disparar um raio laser pelos olhos, só não faço ideia de onde realmente vem esse laser. Farah e Thor são uma dupla simbiótica, composta por uma jovem cavaleira e um brutamontes mascarado gigante. E foram encontrados vagando pelas terras devastadas de Cartagena antes de serem obrigados a servir como guarda-costas pessoal do novo imperador da Exoterra, Kotokan. O tamanho imenso de Thor lhe confere força e durabilidade sobre-humanas, permitindo que ele facilmente domine seus oponentes, enquanto o porte menor de Farah lhe garante agilidade e suas manoplas com lâminas tornam seus golpes letais. A dupla trabalha bem em conjunto, com Farah dando ordens a Thor, e Thor até mesmo usando Farah junto com seus ataques de investida, causando dano extra. Farah também pode ferir Thor com suas garras para enfurecê-lo, tornando seus ataques ainda mais poderosos. No entanto, às vezes a dupla não trabalha junta, com Thor lutando enquanto Farah torce por ele à distância, fora de perigo. Isso não significa que Thor seja menos perigoso, pois ele fica um pouco mais forte com movimentos mais brutais no lugar de Farah, permitindo que Thor se torne mais agressivo no combate com a adição de golpes que ele não conseguiria fazer com Farah. Cobra, honestamente, poderia ser descrito como o típico brigão de rua do Mortal Kombat. Infame por sua brutalidade e assassinatos selvagens, Cobra não mostra misericórdia aos seus oponentes. Ele arranca corações e os esmaga na cara do adversário. Ele arranca a cabeça do inimigo com um chute e às vezes até o próprio coração. Kira é uma anarquista e recruta dos Dragões Negros, mas também é uma combatente habilidosa no corpo a corpo com suas facas presas de dragão. Em Mortal Kombat Deception, seus estilos de luta foram tirados diretamente de Kano e Sonya, embora em Armageddon seu estilo de luta Yang Yang tenha sido usado anteriormente por Frost. Kira também tinha os golpes especiais Canobal de Kano e Beijo de Sonya, além de um golpe especial próprio, o Nightshade. Em sua estreia, os poderes de Réptil foram emprestados tanto de Sub-Zero quanto de Escorpião, mas quando Mortal Kombat 2 foi lançado, ele recebeu seus próprios poderes e habilidades inspirados em vários répteis diferentes. Como um Sariano, Réptil mantém uma aparência majoritariamente humana, mas assim como o Escorpião esconde um crânio em chamas por baixo, Réptil na verdade está escondendo sua verdadeira forma de lagarto. A saliva dele é composta por fluidos corrosivos poderosos que podem facilmente queimar até mesmo aço, como ácido, e ele também pode disparar rajadas concussivas de energia teleguiada.
Mas a característica marcante do réptil é a habilidade de se tornar completamente invisível. Ele também tem a habilidade de mudar de forma, alternando entre sua forma humana e sua forma de lagarto quando quiser. Isso permite que ele use golpes especiais devastadores. John Rambo é um ex-boina verde altamente treinado, mas como ele é humano, Rambo não possui nenhuma habilidade sobrenatural. Em vez disso, ele usa um arsenal de armas mortais que são extremamente perigosas nas mãos de um veterano de guerra experiente como ele. Combinado com seu amplo conhecimento em guerra de guerrilha, ele é um adversário formidável. Suas armas incluem um arco composto que ele usa para disparar flechas com pontas intercambiáveis, uma faca de sobrevivência, a lendária metralhadora M60 com seu impressionante poder de fogo e precisão de longo alcance. Mas seu verdadeiro poder está em suas habilidades com a guerra de guerrilha. Como mestre da técnica, Rambo aprendeu a usar seu treinamento e criatividade para enfrentar inimigos. Ele pode improvisar armas a partir de recursos naturais para criar armadilhas escondidas que matam ou ferem oponentes e usar manobras evasivas com eficácia, como rastejar pelo chão e esquivas laterais, permitindo que ele desvie de ataques à distância e corpo a corpo. Rambo também é um artista marcial habilidoso e um exímio lutador com facas, o que o torna perigoso em combates corpo a corpo. Frost é um guerreiro Lin Kuei. Embora ela definitivamente não tenha poderes no mesmo nível de Sub-Zero, os poderes pirocinéticos de Frost ainda são extremamente poderosos. Em vez de congelar o oponente diretamente, ela congela uma grande área do chão à sua frente, aumentando assim seu alcance e melhorando suas chances de atingir um inimigo. Ela também pode deslizar em direção aos oponentes e derrubá-los, além de executar um uppercut se teletransportando para longe do oponente e reaparecendo atrás dele. Por fim, seus poderes de congelamento permitem que ela crie duas pequenas adagas feitas de gelo puro e concentrado, que ela usa em batalha. No geral, embora Frost talvez não seja tão poderosa quanto sua mentora, ela definitivamente possui uma velocidade e estratégia incríveis. Após se tornar uma ciborgue em Mortal Kombat 11, Frost recebeu várias melhorias e habilidades cibernéticas, como a capacidade de lançar sua cabeça como um foguete, até mesmo detoná-la como uma bomba, apenas para substituí-la facilmente por uma nova. Uma maga das artes mortais da magia de sangue, Scarlet é uma das filhas adotivas do imperador da Exoterra, Shao Kahn, e serve como sua guarda-costas pessoal. Scarlet é uma oponente muito feroz em batalha, utilizando uma série de lâminas durante o combate que ela pode usar tanto como projéteis quanto como armas de combate corpo a corpo. E sendo composta unicamente de sangue, Scarlet pode utilizar várias técnicas relacionadas ao sangue, como lançar projéteis feitos de sangue. E pode até mesmo se transformar em sangue, que ela pode moldar em estruturas. E diferente de Noob Sabat, ela usa essa habilidade tanto para ataque quanto para manobras evasivas. Apesar de ter as pernas destruídas por Melina nos quadrinhos de Mortal Kombat X, ela retorna em MK11 com os membros restaurados, sugerindo algumas possíveis habilidades regenerativas. As habilidades dela, em particular, também foram significativamente aprimoradas graças à magia de sangue, agora podendo extrair sangue diretamente dos oponentes e formar armas a partir desse sangue, como vemos no seu golpe fatal e em uma de suas fatalities, além de formar construções de sangue do nada. Embora ainda seja uma oponente feroz, a Scarlet teve seu estilo de luta bastante alterado, treinando técnicas acrobáticas para manipular construções de sangue. Seus instintos de assassina ainda permanecem, empunhando uma única adaga ou se escondendo dentro de um cadáver ensanguentado e atacando de surpresa como uma massa informe de sangue. Baraka é um general da Horda Tarquitan, servindo a Exoterra e seu império. E como um Tarquitan, Baraka possui maior resistência e poder de luta do que um humano normal, além de suas armas características, as lâminas que se estendem de seus antebraços. Ele também mostrou, em muitos casos, forte fator de cura. Ele sobreviveu ao Fatality de corte corporal de Kung Lao, mas precisou de grampos gigantes para unir seu corpo. Com a adição de espinhos no corpo, agora ele pode disparar os espinhos das costas como uma manobra defensiva. Além disso, Baraka agora parece ser capaz de quebrar e regenerar suas lâminas à vontade, como visto em vários ataques especiais, mas principalmente em seu golpe fatal.
Começando como uma Edeniana traiçoeira e enganadora, Tanya normalmente foi uma vilã secundária ao longo da série Mortal Kombat. Ela é uma lutadora habilidosa, confiando em sua agilidade e preferindo chutes poderosos, junto com suas habilidades pirocinéticas. Ela demonstra habilidade com os Tanfas, usando-os para bloquear as armas dos oponentes e até mesmo coisas não convencionais, como rebater ataques. Também já vimos Tanya usando uma Naginata de uma forma igualmente incomum, como uma haste de apoio antes de seguir com um ataque de verdade. Tanya também é capaz de aprimorar suas bolas de fogo usando uma substância escura como acelerador para aumentar seu poder. E ela tem a habilidade de se teletransportar, aproximando-se dos oponentes ou escapando de ataques iminentes. Nascido há muito tempo em Wicked, Texas, no Reino da Terra, Aaron Black é um pistoleiro e mercenário, servindo próximo ao trono do mundo exterior como parte da guarda do Khan, protegendo e servindo quem quer que seja o governante do mundo exterior. Como pistoleiro, Aaron Black é um mestre das armas de fogo e um dos guerreiros mais poderosos de Kotokan, como declarado pelo próprio imperador. Um atirador de elite, Aaron é extremamente preciso tanto com suas pistolas quanto com seu rifle, além de ser um lutador corpo a corpo competente. Sua pontaria é tão boa que ele consegue ricochetear balas em moedas e atirar em alvos no ar sem nem olhar, com facilidade. Ele também usa bombas cheias de areia e bastões de dinamite para um poder explosivo extra, além de armadilhas de pregos para controlar os movimentos dos oponentes. Aaron também é competente em esgrima, usando uma lâmina de braço tarquetano decepada presa a um cabo, que ele utiliza para golpear e cortar brutalmente seus oponentes. Ele também parece ser um mestre em combate improvisado e outras táticas incomuns. Um exemplo disso é o uso de armadilhas de pregos, que ele às vezes utiliza para causar dano aos oponentes ao longo do tempo e fazer com que um adversário correndo pare na hora. Outro exemplo é o uso de areia, que ele joga no rosto do oponente para atordoá-lo e conseguir um golpe garantido. Sua criatividade o leva a criar armas do ambiente, como armadilhas de urso com mandíbulas de fera do submundo e frascos de ácido corrosivo com o cuspe de um sariano. Darrow é um lutador furtivo que prefere confiar mais em habilidades surpresa e estratégias de furtividade do que em projéteis poderosos ou força bruta. Ele pode se jogar no chão com força para lançar os oponentes para longe, preparando-os para um combo, mas também pode trocar de lugar com seus adversários, o que pode ser extremamente útil se Darrow estiver de costas para uma armadilha mortal. Coringa é o maior inimigo do Batman. Embora ele tenha feito sua estreia em Mortal Kombat vs Corrente Continua Universe, ele voltou ao jogo em Mortal Kombat 11 como um personagem jogável. Embora o Coringa seja um humano sem poderes, sua insanidade completa muitas vezes foi uma arma fatal para suas vítimas. Ele não é limitado pelo pensamento racional, sendo portanto extraordinariamente criativo, vingativo e sádico. Isso se traduziu em seus muitos esquemas ao longo dos anos, assim como em seu combate corpo a corpo. Embora o Coringa prefira que capangas façam o trabalho sujo por ele, ter um inimigo engenhoso como o Batman o obrigou a ser capaz de lutar em combate individual quando necessário. Embora ele geralmente use armas que seguem o tema do Coringa, ele também faz uso de facas e armas de fogo, e sempre tenta assassinar pessoas de maneiras que ele acha hilárias. Um cobrador de dívidas para o antigo imperador do Exoterra, o colecionador serve como banqueiro pessoal de Shao Kahn para ajudar a sustentar seu governo tirânico. Mesmo tendo uma aparência magra, o colecionador ainda é capaz de levantar uma pessoa inteira usando apenas 2 braços, provando ser bastante forte. E como ele tem a necessidade de coletar todo o item e bugiganga que encontra, o colecionador adquiriu muitas armas ao longo de sua vida, que usa em combate. A sacola que ele carrega funciona como um espaço mágico de desenho animado, sendo capaz de guardar itens muito maiores do que a própria sacola, incluindo seu arsenal de armas e riquezas que ele acumulou. Ele também é habilidoso em magia, sendo capaz de se teletransportar, carregar armas com fogo azul e lançar chamas verdes. Como um Shokan, Shiva possui uma força incrível, além da habilidade comum do Shokan de invocar bolas de fogo e utiliza um pisão de teletransporte. No entanto, diferente dos outros guerreiros Shokan, Goro e Kintaro, ela também pode pisar no chão sem se teletransportar, causando dano.
Além disso, as bolas de fogo de Shiva parecem ser mais poderosas do que as de outros personagens, como é mostrado em Armageddon, onde elas podem derrubar os oponentes no chão ao invés de apenas empurrá-los para trás. Diferente dos outros personagens do Dragão Vermelho e do Dragão Negro da série, Mavado não parece ter nenhum poder sobrenatural ou aprimoramento feito em seu corpo. Ainda assim, ele é um grande lutador. Assim como Kabal, Mavado luta de forma implacável enquanto mantém a cabeça fria, mas parece ser muito mais controlado nesse aspecto, superando-o no combate e pegando suas espadas ganchos como troféus. Embora ele seja bastante habilidoso com essas armas, sua arma pessoal é um par de chicotes elásticos com ganchos de aço presos a eles. Esses chicotes parecem ser especialmente resistentes, já que conseguem suportar o peso do seu corpo e ele os usa para se impulsionar por grandes distâncias. Curiosamente, porém, ele nunca mira seus inimigos com esses ganchos. As solas dos seus sapatos são equipadas com pontas retráteis afiadas como navalhas, que podem lhe dar melhor tração ou lhe proporcionar uma vantagem fatal em seus ataques. Jed Sawyer, mais conhecido como Cara de Couro, é um assassino em série canibal que fez sua estreia no universo Mortal Kombat como um lutador convidado. Embora a Cara de Couro não possua poderes ou habilidades sobre-humanas, ele parece ter uma força incrível, sendo capaz de balançar e arremessar uma motosserra com facilidade. Por ser um açougueiro, ele também utiliza um malho, sendo capaz de atordoar e espancar seus oponentes com pouco ou nenhum esforço. Ele também não tem medo de usar sua motosserra, eliminando rapidamente a maioria dos oponentes em seu caminho. Originário do Reino da Ordem, Darius é um homem ambicioso que está constantemente tramando para se dar bem. Para seus seguidores, bem, ele é visto como um revolucionário, um lutador pela liberdade e um visionário. Mas para seus inimigos e outras pessoas, bem, ele é um terrorista e um bandido conhecido por iniciar tumultos. Mas além de sua astúcia e manipulação, Darius é surpreendentemente forte e rápido em uma luta. A maioria de seus ataques utiliza uma agilidade que muitos outros personagens não têm, e em outros ele demonstra uma força surpreendente com as próprias mãos. Dramin nem sempre foi um demônio, pois séculos atrás ele era um cruel senhor da guerra humano na Exoterra. Por seus crimes, ele morreu e foi exilado para o submundo, onde seu corpo e alma seriam torturados por toda a eternidade. Com o passar dos anos, ele foi caindo cada vez mais na insanidade, até que sua humanidade se perdeu completamente. Eventualmente, ele aceitou seu destino e se submeteu ao poder do submundo, ressurgindo das profundezas como Dramin, o torturador Aoi. Seu porrete de ferro, combinado com sua fúria frequentemente incontrolável, torna Dramin um oponente mortal. Muitos de seus golpes especiais giram em torno de seu porrete, que causa danos bastante sérios. Outra das habilidades de Dramin é, na verdade, a nuvem de moscas da podridão que constantemente enxameia seu corpo e que você pode usar como um projétil improvisado. Chameleon é um ninja que fica camuflado durante as lutas e por isso é na verdade um lutador muito habilidoso e formidável. O que faz sentido já que ele possui todas as habilidades de praticamente todos os outros ninjas da série Mortal Kombat. Seu corpo também é transparente e praticamente invisível, mudando apenas para novas cores de acordo com o lutador que ele está imitando. Os xenomorfos são estruturalmente superiores à maioria das outras formas de vida. Eles possuem grande força, velocidade e agilidade, a habilidade de grudar nas paredes, uma inteligência astuta e, mais notavelmente, sangue altamente corrosivo, o que lhes dá um mecanismo de defesa incrível. Esse sangue pode corroer e dissolver qualquer material com o qual entra em contato, semelhante ao ácido fluorídrico. E uma vez que entra em contato com o material, pode causar danos significativos a tudo o que toca. Os xenomorfos também têm pleno conhecimento do seu sangue ácido e até o utilizam para ajudá-los quando tudo o mais falha. Todas essas características combinadas levaram muitos a identificar a espécie como o organismo perfeito. O xenomorfo de origem Tarkatana possui todas essas características, além de uma nova: lâminas segmentadas localizadas em seus braços, que pode usar para rasgar, cortar e empalar alvos.
Como todo xenomorfo, esse alienígena também possui uma mandíbula interna, que pode se projetar para fora da boca em alta velocidade, sendo capaz de perfurar tecido e osso com facilidade. Um membro da versão cibernética de Lin Kuei, Triborg é o último ciborgue remanescente da iniciativa cibernética. Ele busca o genocídio em todos os reinos ou tenta restaurar o Cyber Lin Kuei. Triborg, em termos de força física, é semelhante a Sector e Cyrax por ser um ciborgue Lin Kuei. Ele é extremamente poderoso e rápido, então pode socar um oponente várias vezes em apenas 2 segundos. Ele é uma versão especial do Cyber Lin Kuei, capaz de alternar entre os corpos de Sector, Cyrax, Smoke e Cyber Sub-Zero. Com o corpo do Sector, ele ganha seus mísseis, lança-chamas e habilidades de teletransporte. Com o Cyrax, ganha bombas, rede e serra circular. Com o Smoke, ele ganha lanças, bombas de fumaça e habilidades de teletransporte. E por fim, com o Cyber Sub-Zero, ele ganha armas cibernéticas com tema de gelo e alguns dos golpes icônicos do Sub-Zero. Além disso, ele pode usar mísseis, bombas e todo tipo de outras armas em uma luta. O líder do clã Dragão Negro, Kano, é um canalha implacável e arqui-inimigo de Sonya Blade, das Forças Especiais. Kano não é o lutador mais disciplinado, mas ainda assim provou ser um oponente formidável no combate corpo a corpo. Ele recebeu treinamento extensivo em lutas de rua, combate militar, chegou a treinar nas artes marciais de Jang Yi e Aikido, mas tende a recorrer mais a um estilo de luta de brigão de rua. E Kano definitivamente não hesita em usar táticas desleais para levar vantagem em uma luta. Ele é um lutador oportunista e tende a entrar em lutas quando isso mais lhe convém. Mas se for desafiado diretamente, ele não vai fugir do desafio. O que lhe falta em disciplina, ele compensa sendo extremamente habilidoso no combate, e já provou ser um desafio até mesmo para os lutadores mais habilidosos. O que diferencia Kano de outros lutadores, porém, é a sua dependência maior de armas e tecnologia, em vez de poderes especiais. Ele é altamente proficiente no uso de facas e no combate, e costuma carregar várias armas brancas com ele ao mesmo tempo. Além de suas habilidades de luta, Kano foi equipado com aprimoramentos cibernéticos por todo o corpo, sendo o mais notável o seu olho cibernético, que pode emitir um raio laser. Kai fez parte da Sociedade do Lótus Branco e treinou com Liu Kang e Kung Lao. Como resultado, ele possui movimentos muito ágeis, como seu chute renegado, e pode disparar projéteis semelhantes aos de Liu Kang. Moloch é grande e extremamente poderoso. O orbe que está acorrentado ao seu braço é capaz de causar danos tremendos, e sua natureza robusta permite que ele lute de perto com seus oponentes. Outra utilidade para o seu orbe é criar uma onda de choque ao bater no chão com ele, além de lançar uma bola de fogo em direção ao oponente. Ele também é o único personagem a ter 3 movimentos de cura. Com Dramin ao seu lado, eles conseguiram derrotar Scorpion com considerável facilidade. Como vampira, Nitara parece ter movimentos que giram em torno de sangue. Um de seus golpes especiais é literalmente uma bola de sangue lançada contra o inimigo, e em seu Fatality de Deadly Alliance, ela morde violentamente o pescoço do inimigo e drenando seu sangue. Além disso, graças às suas asas, ela consegue percorrer uma grande distância para avançar em direção ao inimigo ou recuar rapidamente. Além de suas habilidades de combate, a enganação e a exploração parecem ser as maiores armas de Nitara. Um experimento genético criado pelo feiticeiro Shang Tsung, Mileena é uma das filhas adotivas do imperador da Exoterra, Shao Kahn, e uma de suas executoras pessoais. Sendo metade edeniana e metade tarkatana, Mileena provou ser uma combinação mortal de beleza e ferocidade. Ela foi capaz de lutar com uma força bruta, que rivaliza com a de um Shokan, se não até supera, e ao mesmo tempo demonstrou uma incrível agilidade e habilidade acrobática. Além disso, ela possui uma velocidade incrível, tornando-a uma das combatentes mais mortais de toda a série. Mileena empunha um par de sais, é capaz de se teletransportar, rolar e morder o oponente com sua boca mortal e dentes afiados. Embora ela talvez não seja tão habilidosa nas artes marciais quanto alguns outros lutadores, ela compensa isso com ataques selvagens e ferozes que a tornam extremamente mortal.
Freddy Krueger possui o poder de manipular e controlar os sonhos de suas vítimas, dando a ele controle absoluto sobre o mundo dos sonhos. No entanto, por ter sido puxado do mundo dos sonhos para o reino da Terra, ele não tem acesso ao seu poder total. Em vez disso, Freddy depende de sua agilidade, surpreendente resistência e durabilidade, enquanto mantém uma pequena parte de seus poderes que lhe permite se teletransportar. Usar suas luvas de várias maneiras no combate, geralmente com resultados mortais. Um ninja com os poderes de um elemental da Terra, Trimmer serviu como traficante de armas e poderoso executor do clã Dragão Negro. O poder de Trimmer originalmente vinha de sua força sobre-humana, permitindo-lhe fazer a Terra tremer e causar danos aos seus oponentes. Mas agora, os poderes de Trimmer também afetam outros elementos da Terra. Além de ser capaz de invocar rochas ou se fortalecer com formações rochosas em seu corpo, Trimmer tem controle total sobre outros minerais, como ouro, cristal e magma. O controle de Trimmer sobre esses minerais é tão mortal que ele pode até transformar seus oponentes em pedra, cristalizar seus corpos, transformá-los em ouro ou queimá-los até virar cinzas com magma. Além disso, o corpo de Trimmer agora está revestido de rocha. Seu peito e braços estão completamente cobertos de pedra, a ponto das formações terem se tornado sua própria pele. Além disso, Trimmer pode usar as formações assim como faz com a própria terra, formando rocha com as próprias mãos, e até mesmo transformando-as em armas para usar. O oficial Curtis Stryker depende principalmente de armas policiais, como granadas, taser e armas de fogo portáteis em combate. Isso lhe dá uma vantagem sobre os lutadores em termos de alcance, e ele pode causar uma quantidade tremenda de dano à distância. Usando seu cacetete, ele pode se impulsionar para frente com uma velocidade incrível em direção ao oponente, podendo derrubá-lo ou arremessá-lo para longe atrás de si. O antigo grande mestre, tanto do Lin Kuei quanto do Cyber Lin Kuei, a insanidade e a natureza impiedosa de Sector o transformaram em uma grande ameaça para qualquer lutador. Como um organismo cibernético, Sector possui força e resistência aprimoradas, além de ótimas armas. Ele parece se especializar em combate à distância, já que sua cavidade torácica está carregada de foguetes e mísseis teleguiados, e ele ainda tem um lança-chamas embutido em seu braço direito. Ele também pode se teletransportar para atacar de surpresa. Ao contrário dos outros ciborgues, Sector aceitou seu novo corpo mecânico e decidiu aprimorá-lo em vez de removê-lo. E desde Armageddon ele comanda um esquadrão inteiro de máquinas controladas por IA, construídas de forma semelhante ao seu design original. E devido às suas melhorias, ele possui um sistema de propulsão a jato em cada uma de suas articulações e uma nova blindagem, além de lâminas de pulso e a habilidade de ficar invisível. Serena é uma demônia do submundo e foi uma assassina a serviço de Quan Chi antes de finalmente se voltar contra ele. Sua aparência jovem e bela esconde sua verdadeira forma de um demônio horrendo. No passado, ela precisava da magia de Quan Chi para manter sua forma humana, mas desde que escapou recentemente do submundo, conseguiu encontrar uma maneira de permanecer bela sem ele. Agora ela é uma força do bem, aliada a Sub-Zero e ao novo Lin Kuei. No entanto, ela continua cautelosa em relação à sua natureza demoníaca. Sendo uma habitante da Exoterra, Limi possui uma variedade de habilidades mágicas, como lançar bolas de fogo contra seus oponentes. Tendo sido treinada pelo mestre Borai Chao, ela se tornou uma guerreira muito experiente e consagrada na arte do combate. Em Mortal Kombat 1 ela mantém sua habilidade de lançar bolas de fogo, e também pode invocar lâmpadas de fogo para agir como minas aéreas. Um alienígena altamente evoluído, o Predador possui uma força e durabilidade sobre-humanas vastamente superiores à maioria dos outros lutadores. Além dessas habilidades mortais, o Predador também tem acesso a armas e tecnologias avançadas, como as lâminas de pulso, que podem perfurar os oponentes com um único golpe. Um lançador de plasma que pode disparar rajadas mortais de energia capazes de atravessar quase qualquer coisa, arrancar membros com um único tiro e uma lança-combi mortal para combate corpo a corpo. E pode se esconder usando um dispositivo de camuflagem que o torna praticamente invisível, exceto por uma leve distorção no ar que lembra ondas de calor. Jackie Briggs é filha de Jax e uma grande amiga de Cassie Cage,
vendo como seu dever proteger o reino da Terra e vingar seu pai por todo o sofrimento que ele suportou. Jack é uma boxeadora olímpica treinada de nível júnior, capaz de enfrentar Cassie de igual para igual e nocautear um homem adulto com as próprias mãos. Suas habilidades de luta melhoraram com o treinamento das forças especiais. Ela usa um par de manoplas eletrônicas que aumentam muito sua força física e podem disparar energia de plasma, cartuchos de espingarda, rajadas de metralhadora e foguetes. A partir do MK11, Jaqueline agora possui aprimoramentos nas pernas, que funcionam em conjunto com seus braços biônicos. Elas servem para aumentar a força dos seus chutes em conjunto com as manoplas, permitindo que ela desferre vários chutes energizados em alta velocidade instantaneamente. Ashra está em posse de um poderoso artefato sagrado conhecido como Kris, uma arma que tem a capacidade de purificar a alma de quem a utiliza. Ao derrotar demônios, quem empunha a arma se torna gradualmente mais puro e sagrado. Ao derrotar demônios, seu portador se torna gradualmente mais puro e sagrado. Por causa disso, Ashra se voltou contra seus irmãos demônios e buscou se purificar. Se ela conseguisse alcançar seu objetivo derrotando demônios suficientes, o próprio submundo rejeitaria seu ser sagrado. Em Mortal Kombat 1, a habilidade de Ashra com a espada Kris é ainda mais enfatizada. Além disso, como efeito colateral da natureza divina da arma, ela ganha na habilidade de manifestar asas angelicais com penas em forma de lâmina, usando as asas como armas de combate corpo a corpo, ou disparando as penas para perfurar seu oponente. Ashra também pode canalizar sua escuridão para a lâmina e transferi-la para seus oponentes, aumentando o dano causado com o estado divino da espada. General Sonya Blade é uma soldado, membro da unidade das Forças Especiais do Reino da Terra conhecida como Agência de Investigação do Mundo Exterior. Ela tem o poder de disparar e manipular projéteis feitos de energia colorida como tinta, além de poder voar temporariamente. As habilidades dela se destacam pela agilidade e impressionante letalidade adquirida no treinamento das Forças Especiais. Ela é muito rápida no combate, usando golpes rápidos e eficazes, e também incorpora movimentos de ginástica em alguns de seus ataques. Sonya Blade, junto com Liu Kang, Nightwolf, Johnny Cage, Jax, Sub-Zero, Smoke, Cable e Striker são todos guerreiros escolhidos por Raiden, e portanto estão entre os lutadores mais fortes. Não só no Reino da Terra, mas em todos os reinos. Kitana depende principalmente de seus leques de aço nas batalhas, embora ela também seja mais do que capaz de lutar desarmada, corpo a corpo. Ela pode usar seus leques tanto como projéteis quanto como armas de combate corpo a corpo, além de ter a habilidade de criar tornados grandes e pequenos com sua magia do vento. Kitana também tem a habilidade de se teletransportar pelo campo de batalha e, de certa forma, até possui o poder de voar até certo ponto. Ela também pode lançar seus leques enquanto está no ar e executar um soco no meio do ar para contra-atacar outros inimigos aéreos. Isso fez dela uma das personagens mais poderosas de Mortal Kombat. 2 e ela foi posteriormente enfraquecida nos jogos seguintes. Ao longo da série, ela se mostra mais poderosa do que sua gêmea maligna, Mileena, e já a derrotou várias vezes. Um ex-ladrão que se tornou monge Shaolin, Kung Jin é primo de Kung Lao, um membro das Forças Especiais. Ele demonstrou ser um mestre arqueiro e usuário de bastão, tornando-se altamente excepcional e versátil no combate corpo a corpo. Sua habilidade com arco é incomparável, sendo capaz de disparar várias flechas em pouco tempo, com incrível precisão e exatidão. O arco também serve como um bastão de combate que ele pode usar em lutas corpo a corpo, o que, combinado com sua incrível habilidade, o torna muito letal. Além de sua habilidade como arqueiro, o monge guerreiro também utiliza um chakram, sendo capaz de fazer arremessos que retornam para ele a cada lançamento. Kung Jin também é um combatente altamente acrobático e ágil, capaz de se movimentar pelo campo de batalha com facilidade. Como humano, Alex Murphy era um policial excepcional, mas ao ser revivido como ciborgue, Alex foi equipado com tecnologia experimental de última geração. Seu novo corpo lhe concede força aprimorada, além de torná-lo à prova de balas e incrivelmente resistente.
Enquanto Robocop é capaz de manejar qualquer arma de fogo com maestria e sem esforço, raramente é visto sem sua icônica Auto 9, uma pistola excepcionalmente poderosa com rajadas rápidas de 3 tiros. Ele também está equipado com algo chamado de braço com arma embutida, que substitui sua mão esquerda e contém uma metralhadora 9mm, um lança-chamas e um pequeno lançador de mísseis acoplado ao braço. Robocop também está equipado com um jetpack. No Mortal Kombat 11 ele também tem um escudo anti-motim, lâminas afiadas nos pés e granadas, além do Cobra Assault Cannon do primeiro filme. Um estudante de Hanzo Hasashi, Takeda Takahashi, é membro das Forças Especiais. Takeda é um guerreiro treinado, aprendiz do próprio Scorpion e demonstrou grande habilidade no uso de chicotes com lâminas e espadas movidas a plasma em combate, fazendo referência tanto ao seu mestre Scorpion quanto ao seu pai Kenshi. Seus chicotes com lâminas serrilhadas ficam escondidos em suas manoplas e são lançados em velocidade incrível para a máxima potência de ataque. Ele também demonstrou a habilidade de se teletransportar e, assim como seu pai, Kenshi, Takeda mostrou algumas habilidades telecinéticas, sendo capaz de mover suas espadas de plasma com a mente. Ele também possui alguns poderes telepáticos, conseguindo ler mentes e sobrecarregar os sentidos com concentração suficiente. A amiga de infância da princesa Kitana, Jade serve tanto como uma das assassinas e espiãs de Shao Kahn, quanto como guarda-costas pessoal de Kitana. Quando ela foi apresentada pela primeira vez em Mortal Kombat 2, Jade era a única personagem secreta a possuir uma habilidade especial propriamente dita, uma imunidade total a ataques de projéteis. Projéteis lançados contra ela atravessavam sem causar dano. Fora isso, seu estilo de combate era idêntico ao da Kitana, utilizando um par de leques de cobre durante o jogo. E quando ela se tornou jogável, ela demonstrou um pouco mais de atitude do que suas outras contrapartes. Ao contrário de Kitana e Mileena, Jade empunhava um bastão que se transformava em uma série de Razorangs, e ela demonstrava muita habilidade com o bastão, preferindo usá-lo ao invés do combate corpo a corpo. Ela também demonstrava habilidade com os Razorangs, conseguindo recuperar suas armas quando elas retornavam para ela sem se cortar, e podia alterar a trajetória delas à vontade. Jade é capaz de emitir um campo de rejeição de força ao seu redor, que parece fazer com que projéteis, em especial, passem direto por ela como se fosse ar. Vítima de negligência e afogamento, a natureza implacável e impiedosa de Jason Voorhees o transformou em uma máquina de matar inamovível e imparável. E como uma máquina de matar implacável e morta-viva, enquanto Jason possui uma força imensa, sua natureza de morto-vivo o torna quase imparável, sendo praticamente imortal. Ainda mais, sua força bruta permite que ele arremesse seus oponentes com facilidade e desferra golpes poderosos com seus punhos e facão. De todos os 3 ninjas ciborgues, Smoke parece se especializar em furtividade e velocidade. Seu corpo emite uma fumaça constante, provavelmente para obscurecer seus movimentos do oponente. Ele é extremamente rápido em uma luta. Smoke é visto usando ataques relacionados à fumaça, como fazer seus oponentes tossirem, além de se teletransportar. Em aparições posteriores, devido às melhorias cibernéticas de Smoke, seu corpo parece ser feito de fumaça, ou pelo menos suas nanomáquinas imitam essa aparência. Seja como for, devido a modificações adicionais feitas em seu corpo por Noob Sabat, ele se tornou um demônio e é até capaz de controlar a mente de outras pessoas sempre que elas respiram sua névoa. Mas a verdade é que Smoke não é na verdade um Nira, uma criatura demoníaca composta inteiramente de fumaça e vapor, e como tal não só é capaz de usar fumaça como arma, mas também consegue transformar todo o seu corpo em uma nuvem de fumaça, permitindo que ele se mova rapidamente ao redor de seu oponente para escapar dos inimigos. Rico é um lutador poderoso, habilidoso no uso de Shuriken. Enquanto originalmente parecia preferir desviar e se teletransportar durante uma luta, Rico agora usa uma variação da investida de ombro de Shao Kahn, que demonstrou ser forte o suficiente para manejar o martelo bruto com facilidade. A linha do tempo atual revelou ainda mais a mente tática brilhante de Rico, mostrando sua capacidade de formar estratégias para atrair oponentes para a morte ou expor fraquezas que ele pode explorar. Rico também demonstrou ser forte o suficiente para dominar Jax Briggs em uma batalha 1 contra 1.
Quando seu poder foi ainda mais aprimorado pela magia de sangue, Rico ficou forte o suficiente para quebrar a espada de Kotokan com as próprias mãos, derrotar facilmente o Oshtek e rasgar o corpo de Devoeiro ao meio sem esforço algum. Mesmo depois de ser temporariamente morto por Melina e revivido graças ao Código de Sangue, Rico é forte o suficiente para enfrentá-la em batalha. Kotokan e Ermac, uma das criações mais poderosas de Shao Kahn, ficaram praticamente empatados com ele antes de ser morto pela segunda vez. Sendo um guerreiro do Dragão Negro, Kabal é um lutador implacável, mas equilibrado. Sua arma de escolha é um par de espadas gancho que ele pode usar para eviscerar seus inimigos com facilidade. Após ser emboscado pelos esquadrões de extermínio de Shao Kahn, ele é forçado a usar um sistema de respirador para se manter vivo e usa uma máscara para esconder sua deformidade horrível, que é aparentemente tão repugnante que outros combatentes se encolhem de medo por causa disso. Outra característica marcante de Kabal é sua velocidade sobre-humana. Ele é capaz de se mover em velocidades tão vertiginosas que aparece como um borrão, tornando-se o personagem mais rápido da série. A velocidade dele chegou a ser comparada à do Flash do universo Corrente Contínua. Foi revelado mais tarde em Mortal Kombat 2011 que sua velocidade se deve ao breve tempo que passou em Outworld, quando seu corpo devastado foi exposto à atmosfera carregada de magia daquele reino, concedendo-lhe esse poder. Sendo um clérigo do caos, Havok possui um estilo de luta único, exibindo uma variedade bizarra de técnicas que podem tanto confundir quanto devastar a mente e o corpo do oponente. Seu corpo é tão distorcido que ele sente alegria e prazer em vez de dor e sofrimento. Ele é capaz de se rejuvenescer deslocando seus próprios membros ou até mesmo se recuperar de ferimentos que deveriam ser fatais, como um pescoço quebrado e um crânio esmagado. Por causa de seu jeito imprevisível, o que pode parecer uma batalha mortal não passa de uma lição ou de uma conversa amigável. Além disso, seu estilo de luta gira em torno da selvageria e do caos. Potaro tem a habilidade de projetar lava, como evidenciado por seus ataques especiais. Ele também pode usar esse poder para emboscar seus oponentes, como usar uma explosão de plasma para cegar temporariamente Sub-Zero, permitindo que Ataru se aproxime para o golpe final. Ele também é capaz de arrancar a coluna vertebral, semelhante ao Fatality original de Sub-Zero, mostrando sua força impressionante. Como qualquer outro Shao Kahn, Kentaro ostenta força bruta, resistência e poder, vindo de uma subespécie que se especializa em selvageria. Combine isso com um estilo de combate selvagem e uma falta de misericórdia que o tornam um dos lutadores mais letais de todos os tempos. Fora isso, Kentaro compartilha poderes semelhantes aos de Goro, mas é consideravelmente mais ágil. Sendo uma máquina de matar cibernética cujo único propósito é eliminar seus alvos, o Exterminador utiliza força sobre-humana e amplo conhecimento de armas em geral e armas de fogo para cumprir seus objetivos. Por causa de sua força, além de ser um ciborgue capaz de resistir à maioria dos ataques, o Exterminador é capaz de dominar facilmente quase todos os oponentes. Enquanto todos os Exterminadores são capazes de utilizar uma ampla variedade de armas, o T-800, sendo uma unidade de infiltração, possui conhecimento adicional sobre armas de fogo do passado, além de suas informações pré-existentes sobre armas do futuro. A principal arma do Exterminador é uma espingarda de cano cerrado, uma arma que ele consegue controlar com extrema eficácia. Devido ao corpo mais leve da arma, que oferece maior manuseio em comparação com armas de fogo mais pesadas, e a sua cadência de tiro mais rápida, combinada com sua incrível precisão. Ele também carrega várias granadas de íons e uma submetralhadora secundária. O Exterminador também está equipado com um equipamento portátil de deslocamento temporal que ele usa para se teletransportar através do tempo e do espaço. Como um ninja cibernético, Cyrax é bem equipado tanto em artes marciais quanto em armamentos. Ele possui várias armas diferentes em sua cavidade torácica, projetadas tanto para incapacitar quanto para destruir alvos. Comparado aos outros ninjas ciborgues, Cyrax é o mais associado a bombardeios, com seu arsenal cheio de explosivos temporizados e um suprimento aparentemente ilimitado. Ele também tem acesso a uma rede de energia, capaz de incapacitar completamente seus alvos.
Quando sua alma foi devolvida a ele, Cyrax não só manteve algumas de suas partes cibernéticas, mas também foi equipado com tecnologia de ponta, cortesia da Agência de Investigação do Exoterra. Cyrax agora está equipado com um dispositivo portátil, permitindo que ele viaje livremente entre os reinos sem a necessidade de portais. Além disso, sua armadura é resistente ao calor, já que ele conseguiu se submergir completamente em rocha derretida sem se machucar no processo. Sua arma de rede foi substituída por um apêndice semelhante a uma serra circular, usado para combate de média distância. Cyrax também é capaz de se deslocar por curtas distâncias. Ao separar todos os seus membros e sua cabeça, seu torso se transportava para uma área diferente, onde todos os membros descartados se reuniam novamente. Sendo o semideus que é, Rain possui um poder imenso e é capaz de controlar tanto a água quanto os raios. O controle de Rain sobre a água e os raios é tão poderoso que ele pode criar nuvens de tempestade gigantescas para bloquear o sol no céu, ou criar jatos de água pressurizados, tanto para se impulsionar quanto para cortar seus oponentes como uma lâmina. Ele é capaz de prender os oponentes em uma jaula de água, invocar rajadas de raios do céu para lançar seus oponentes para o alto. Ele é até capaz de se liquefazer completamente, transformando-se em água e depois reaparecendo em outro lugar. Em Mortal Kombat 11, Rain agora empunha um Jamadar, uma adaga de 3 lâminas, sendo que a lâmina do meio fica escondida por 2 lâminas retráteis. Ele pode abrir portais de água, invocar ondas gigantes. O controle de Rain sobre a água o torna um oponente extremamente poderoso e mortal. A afinidade de devorar com insetos lhe dá controle sobre vários tipos diferentes de insetos e bichos, que ela pode usar de diversas maneiras, desde ataques ofensivos até mesmo para se curar. Seus membros extras naturais também lhe dão pinças letais para usar em combate e permitem que ela voe até certo ponto. Devora também é uma das poucas, se não a única personagem a possuir um fator de regeneração, como mostrado nos quadrinhos. Ela consegue se recompor de um enxame de insetos após ser dividida ao meio. Apesar de sua cegueira, Kenshi possui sentidos que são aguçados além do normal, permitindo que ele lute de igual para igual com qualquer outro combatente. Kenshi empunha uma espada ancestral que contém os espíritos de reis guerreiros de sua linhagem, e ele é guiado por esses espíritos durante o combate. Ele consegue perceber a presença de um oponente pela energia ou pelo som, e assim pode surpreender seus adversários. Seus sentidos são tão aguçados que ele é capaz de perceber seres que conseguem se esconder até de assassinos altamente treinados como Sub-Zero. Kenshi também é bem treinado em telecinese, frequentemente usando essa habilidade para mover objetos e pessoas sem tocá-los fisicamente, empurrando, puxando e levantando quase tudo com um simples movimento de mão. Ele também é capaz de se teletransportar e levitar, aumentando ainda mais sua mobilidade. Ele ainda possui alguns poderes de telepatia, a habilidade de controlar outros lutadores. Ele pode usar essa telecinese para manejar sua espada, bloqueando ataques e devolvendo-os ao oponente, ou até mesmo criando projeções de si mesmo para atacar adversários à distância. Devido ao seu tempo no exército, Jax é um soldado bastante endurecido no campo de batalha, demonstrando uma ferocidade e foco incríveis. Seu poder mais óbvio é sua força descomunal na parte superior do corpo, sendo tão poderoso que pode esmagar cabeças humanas com facilidade e fazer a terra tremer com um único soco. E a partir de Mortal Kombat 3, Jax passa a utilizar aprimoradores cibernéticos de força para potencializar ainda mais seu já impressionante poder físico. Esses braços também possuem mísseis portáteis, aprimoradores de energia, metamorfose nanocinética e um mecanismo semelhante a um pistão para aumentar a força de seus socos. Os aprimoramentos cibernéticos trariam melhorias extras, como o soco impulsionado por foguete ou disparo de projétil de plasma. Jax também às vezes usa diferentes armas, como metralhadoras, granadas e lançadores de foguetes, além de RPGs junto com seus punhos em uma luta. Em vida, Spawn era um soldado excepcionalmente habilidoso, experiente em tudo, desde combate corpo a corpo até o uso de diferentes armas, com uma preferência especial por metralhadoras. Apesar de ter perdido suas memórias e se tornar um Hellspawn, ele ainda mantém suas habilidades e destreza em combate.
A roupa do Spawn é, na verdade, uma forma de vida simbiótica chamada Lita, concedida a ele por seu antigo mestre e que se funde ao seu corpo, dando a ele todo tipo de poder. Força e resistência aprimoradas, além da capacidade de se regenerar rapidamente de ferimentos, usar magia ou mudar de forma. O que a roupa é capaz de fazer, no final das contas, é limitado apenas pela imaginação de quem a usa. Ele usa principalmente essa roupa para criar correntes com lâminas que pode manipular para prender e cortar seus inimigos à distância. Sua capa esvoaçante se move como se estivesse viva e pode se transformar para bloquear ataques ou permitir que ele voe e deslize pelo ar. Ou seja, a roupa pode protegê-lo mesmo que ele não esteja ciente do perigo imediato ou esteja inconsciente. Esses poderes, no entanto, consomem necroplasma, que substitui o sangue humano dele, e se ele usar todo o necroplasma, Spawn será enviado de volta ao inferno. Sendo um Hellspawn, Spawn também é capaz de invocar fogo do inferno, e possui várias outras habilidades sobrenaturais, tornando-o um combatente mortal. Uma construção artificial imortal criada pela antiga Guardiã do Tempo, Crônica. Giras é um dos dois Guardiões do Tempo, ao lado de Liu Kang, e vigia as linhas do tempo de seu novo mestre e amigo. Geras possui a habilidade de manipular o tempo nas areias do tempo, sendo capaz de parar o fluxo do tempo, se teletransportar, retroceder o tempo e substituir ações anteriores. Ao parar o fluxo do tempo, Geras pode interagir livremente com seus oponentes, que ficam alheios ao seu próximo movimento, e completamente inconscientes disso. Essa habilidade de retroceder o tempo é extremamente útil contra inimigos, que podem desviar de seu ataque. Ataques porque ele pode simplesmente retrocedê-los ao momento em que ainda não haviam se movido antes de preparar outro ataque. Ele também pode usar isso em si mesmo como um método de fuga, voltando no tempo do momento de perigo para um lugar seguro. Se necessário, ele pode apagar completamente outras pessoas da existência, em vez de disparar energia que normalmente as congelaria no tempo. Como Geras é um ponto fixo no tempo criado pela própria Crônica, isso lhe concedeu um grau de imortalidade, sendo capaz de reverter o tempo momentos antes de sua morte. Além disso, Geras fica mais forte e sábio a cada uma de suas mortes, tornando-se tão poderoso que seu poder pode se equiparar ao de deuses e deuses anciões. Geras é capaz de controlar a areia, endurecendo-a para torná-la resistente o suficiente para criar paredes, mesas e armas para esmagar e cortar seus inimigos, como martelos e espadas. Ele pode até se tornar intangível ao se transformar em areia, tornando-se imune a ataques físicos. Ele também pode manipular a terra de maneira semelhante ao tremor, como invocar rochas para atingir os pés do oponente e criar manoplas metálicas usando as areias do tempo. Além disso, ele também possui força sobrenatural, capaz de esmagar cabeças em pedaços, rasgar outros ao meio, destruir suas próprias construções de pedra e arremessar pessoas a longas distâncias com facilidade. Um demônio do submundo conhecido por sua magia negra e necromancia, Quan Chi é um inimigo poderoso tanto para o plano terreno quanto para a Exoterra. Mestre da feitiçaria, Quan Chi é conhecido no submundo como o feiticeiro mais poderoso já visto. Apesar de ser um oponente formidável no combate, suas habilidades em feitiçaria e magia superam em muito suas capacidades de luta. Ele é um mestre da necromancia, capaz de reanimar os mortos para servi-lo e até mesmo ressuscitar os que caíram de volta à vida. Ele também é capaz de viajar livremente entre os reinos, e assim como Shang Tsung, consegue roubar almas e mudar de forma. Quan Chi também é capaz de criar cópias falsas de si mesmo para enganar seus inimigos e levá-los à própria destruição. Ele é extremamente manipulador, capaz de levar suas vítimas à própria ruína com falsas promessas, em vez de usar sua feitiçaria para destruí-las. Quan Chi também parece frequentemente conseguir artefatos poderosos que podem aumentar seu próprio poder, sendo alguns desses artefatos o amuleto de Shinnok, a arma viva, o exército de mortos-vivos de Fung e muitos outros. Como filho do deus diniano Argus e da feiticeira Delilah, Dagon é um dos combatentes mais poderosos do universo Mortal Kombat. Assim como seu irmão Taven, ele possui a habilidade de controlar o fogo, provavelmente herdada de sua mãe, e é extremamente habilidoso em empunhar duas espadas Drake.
Kratos faz todo sentido como personagem convidado em Mortal Kombat, continuando exatamente de onde parou em sua busca por vingança e destruição. As principais armas de Kratos eram as Lâminas do Caos, duas lâminas presas a longas correntes permanentemente fundidas e queimadas nos antebraços de quem as impunha. Depois que Kratos matou Ares, Atena substituiu as lâminas por um par quase idêntico chamado Lâminas de Atena, e as substitui novamente em God of War 3 pelas Lâminas do Exílio. Kratos demonstra proficiência com todas essas armas, já que foi treinado em habilidades de combate por Ares, o antigo deus da guerra. Kratos sempre demonstrou sua força incrível, resistência, vigor e fúria, sendo mais forte do que os mais poderosos olimpianos da mitologia grega, como Hércules, Poseidon, Thanatos, Cíclopes, Titãs e até mesmo seu pai, Zeus, o rei do Olimpo. E nunca se cansando após batalhas implacáveis e sobrevivendo aos golpes mais mortais. Agora existem duas encarnações diferentes de Sub-Zero, o irmão mais velho Bi-Han e o irmão mais novo Kuai Liang. Estamos falando de Cao Lang aqui, sendo descendente de uma raça de habitantes do Exoterra conhecida como Criomantes. Sub-Zero tem a habilidade inata de controlar o gelo em várias formas. Sua habilidade de congelar é forte o suficiente para transformar a água, carne e ossos do corpo em gelo quebradiço, com apenas um toque de seus dedos. Ele talvez até tenha superado a habilidade de congelamento de seu irmão Bi-Han, cujo gelo pode atingir temperaturas de até menos 500 graus Fahrenheit, que é muito abaixo do zero absoluto. Sub-Zero é um dos poucos lutadores que pode manipular o Chi, a energia vital de um artista marcial. Canalizando seu Chi, Sub-Zero pode usá-lo para aumentar o poder de seus golpes físicos, tornando-o forte o suficiente para lançar outros combatentes para longe a cada golpe que acerta neles. Ele também é capaz de se teletransportar, transformando seu corpo em gelo e reformando sua forma física em outro local. Além de congelar instantaneamente os oponentes, Sub-Zero também tem a habilidade de criar instantaneamente uma estátua de gelo de si mesmo, para servir tanto como isca quanto como uma espécie de mina terrestre, já que qualquer um que tocar nela congela instantaneamente. Ele criou muitos tipos diferentes de construções de gelo para ataque e defesa, como espadas, adagas, martelos, machados, lanças, escudos, paredes, estacas, estátuas e muito mais. Sub-Zero é mais focado na defesa como lutador, graças à sua habilidade de contra-atacar congelando os oponentes que entram em contato com ele, sendo capaz de criar várias construções defensivas de gelo que geralmente congelam ao contato, como armadilhas de orbe de gelo, clones de gelo, barreiras de gelo e armadura de gelo. Boreal é um mestre de artes marciais jovial, obeso e bêbado, mestre do punho bêbado, que dizem ter sido inventado por ele. Apesar de estar acima do peso, ter higiene duvidosa e sua aparência de bêbado, Boreal é um lutador extremamente habilidoso. Frequentemente, ele usa seu estado de embriaguez a seu favor nas batalhas, especialmente em alguns de seus golpes especiais, sendo infame por sua poça de vômito. Ele também é capaz de usar o próprio corpo com pura força bruta, causando pequenos terremotos ou ricocheteando e quicando com a barriga. Sendo um membro da raça centauriana, Mataro possui uma força incrível, tão forte que pode arremessar os oponentes a vários pés de distância com um único soco. Seu torso de 4 patas lhe dava a velocidade de um cavalo, permitindo que ele percorresse grandes distâncias com facilidade e desferisse ataques de investida poderosos. Ele também tem uma cauda afiada como navalha, que dispara rajadas de energia pela ponta. Mas talvez a habilidade mais notória de Mataro seja sua imunidade absoluta a ataques de projéteis. Sua pele parece ter algum tipo de superfície reflexiva que automaticamente repele ataques de longa distância, a ponto de devolvê-los diretamente aos oponentes. Em Mortal Kombat 1 isso é visto como um campo de força mágico que ele ergue na sua frente. Ele também possui o poder de teletransporte, então pode facilmente esmagar seus inimigos por trás. Um Uztec poderoso e de alta patente, Kotokan é o ex-imperador de Exoterra, servindo como imperador do reino após a morte de Shao Kahn. Como um Aztec, Kotokan é incrivelmente poderoso, possuindo força sobre-humana, o que lhe permite esmagar a cabeça de um homem adulto em pedaços de osso e sangue com facilidade, além de permitir que ele empunhe sua arma enorme com uma única mão.
Ele também pode absorver o poder da luz do sol para se fortalecer e curar seus ferimentos. Além disso, ele pode usar essa energia para ferir diretamente os inimigos com feixes de fogo solar, ou até mesmo imbuir suas armas com ela para causar ainda mais dano. Em Mortal Kombat 11 ele também tem a habilidade de se transformar em uma onça preta para dilacerar seus oponentes à vontade. Combinando com seu design azteca, Kotal tem a habilidade de invocar totens que o fortalecem durante a batalha. Esses totens podem ser usados como uma fonte de poder que aumenta seu dano e reduz o dano que ele recebe. Um de seus totens tem a habilidade de absorver o sangue derramado, e ele pode usá-lo para curar o próprio Kotal. Uma ex-sargento, Cassie Cage, é a atual comandante servindo nas forças especiais. Junto com Takita, Kon-Jin e Jack Briggs, todos eles são conhecidos coletivamente como os Jovens Combatentes. Como filha de Sonya Blade e Johnny Cage, Cassie recebeu treinamento das forças especiais de sua mãe, enquanto adquiriu o estilo de luta e as habilidades sobre-humanas de seu pai. Suas habilidades com a energia verde melhoraram muito até a época de Mortal Kombat 11, agora sendo capaz de infundi-la em objetos, como visto em seu golpe fatal. Ela também ganha um drone de combate BLB-118 que a auxilia durante as lutas. Scorpion é mais comumente associado ao fogo infernal, a variante de fogo do submundo, cuspindo-o de seu crânio para garantir que seu oponente esteja realmente morto. Ele é muito versátil com esse fogo infernal, pois pode invocá-lo sobre seu oponente, envolver-se em chamas para criar uma aura flamejante que causa dano e lançar bolas de fogo que podem explodir. Após ser traído pelos deuses anciões, que ressuscitaram seu clã como mortos-vivos, ele ainda aproveitou a utilidade dos Filhos do Inferno, seus companheiros mortos-vivos. Ele é capaz de invocar servos demoníacos que podem se autodestruir e criaturas flutuantes em forma de caveira que cospem fogo infernal e lançam projéteis explosivos. Como espectro, Scorpion é imune à morte, já que sua alma ainda está presa pela vingança, permitindo que ele persiga seus alvos infinitamente até que sejam silenciados. Ele pode ressuscitar, mesmo com o corpo totalmente destruído. Ele tem a habilidade de se teletransportar e pode abrir portais para o submundo à vontade, apenas com um pensamento. Como muitos ninjas, Escorpião é muito versado na arte do combate e especialmente habilidoso com sua lança, um kana preso a uma corda que representa o ferrão do escorpião. Às vezes, a lança é até mesmo fortalecida com fogo infernal para mais poder. Ermac na verdade não é uma pessoa, mas sim uma coleção de almas de diferentes guerreiros reunidas em uma forma física graças à poderosa magia de Shao Kahn. Como resultado de sua existência composta por milhares de almas, Ermac possui vários poderes relacionados a elas, como telecinese, que lhe permite manipular todos os aspectos de seres vivos e não vivos com sua mente. Além da telecinese, ele também é capaz de manipular a energia das almas devido à sua composição, que ele utiliza tanto para levitação quanto para ataques de fogo e projéteis. Além de suas habilidades baseadas em almas, Ermac também é extremamente habilidoso no combate físico, provavelmente porque todos os guerreiros antigos que compõem seu corpo lhe dão conhecimento em diferentes formas de artes marciais. No entanto, Ermac tem uma grande fraqueza: o próprio Reino das Trevas. Como ele é um ser criado completamente por magia, seus poderes diminuem com o tempo quanto mais ele permanece no reino, enfraquecendo o vínculo que mantém as almas unidas e, no geral, ameaçando sua própria existência. No entanto, ao usar uma pedra misteriosa chamada de Pedra da Alma, ele consegue se proteger dessa ameaça. Vindo do Reino da Terra, Nightwolf é o xamã de sua tribo. Isso lhe concede vários poderes, como magia e controle de raios. Ao usar seu poder sobre a energia verde, Nightwolf pode se energizar ou invocar armas letais na forma de machadinhas, adagas e arcos. Esse poder pode ser usado de forma defensiva, criando um escudo em forma de bolha massiva ou uma aura verde que redireciona ataques de projéteis quando entram em contato com ela. O controle dele sobre eletricidade é mais básico que sua energia verde. Ele pode invocar relâmpagos poderosos que queimam seus inimigos. Nightwolf também é capaz de infundir sua magia xamânica em suas armas, fazendo com que elas eletrocutem e invoquem relâmpagos sobre os inimigos. Nightwolf também tem a habilidade de se conectar com diferentes animais espirituais. A ferocidade de Kiba, o lobo, aumenta seu poder físico.
A força de Koma, o urso, reforça sua habilidade defensiva. E o espírito majestoso de Hana, a águia, é outro ataque à distância que Nightwolf usa para desorientar os adversários. Goro é um dos guerreiros mais poderosos da história de Mortal Kombat, sendo capaz de vencer 9 torneios consecutivos de Mortal Kombat. Assim como derrotar o grande Kung Lao em seu primeiro torneio, algo que Shang Tsung, em sua forma mais jovem, não conseguiu fazer. Ele também serviu como comandante dos exércitos da Exoterra, esmagando rebeliões e ajudando na conquista de muitos novos reinos para o Imperador. O estilo de luta de Goro sempre girou em torno de aproveitar sua força bruta e surpreendente agilidade. Nos primeiros jogos, Goro era um personagem desequilibrado. Os golpes dele causavam bem mais dano que os de outros personagens. Por causa disso, ele era notoriamente difícil de derrotar no primeiro jogo. No entanto, ele acabou sendo enfraquecido para ficar mais equilibrado. Agora ele é muito poderoso, mas lento. Goro está associado ao elemento fogo, e assim como Kentaro, ele pode lançar bolas de fogo tanto pela boca quanto pelas mãos. Ele também podia manipular fogo em suas mãos se precisasse atacar usando elas. Quando ainda era o Criomante Sub-Zero, Ihan possuía um controle incrível sobre o elemento gelo. Ele também podia congelar os oponentes até ficarem tão frágeis que se quebravam em pedaços. Ele também era capaz de congelar instantaneamente os oponentes com um único toque e tinha a habilidade de congelar o ar em uma grande área ao seu redor com uma explosão destrutiva. Assim como seu irmão, ele podia criar armas de gelo quando partia para o ataque, como espadas, adagas, estacas, orbes, e construções de gelo quando mudava para um estilo mais defensivo, como clones, armadilhas e armaduras. Mas sua transformação no espectro Noob Saibot permitiu que ele aproveitasse os poderes das trevas e das sombras contra seus inimigos. Noob é capaz de ficar invisível, materializar armas e invocar um clone sombrio de si mesmo para ajudá-lo na batalha, permitindo que ele domine adversários que lutam sozinhos. Em sua forma atual como espectro, Noob agora possui um certo grau de imortalidade, sendo capaz de sobreviver ao ser lançado no Solnado por Nightwolf. Noob também é capaz de resistir ao vórtice e absorver as almas que giram ao seu redor, usando-as para alimentar seu poder. Além disso, a foice que ele empunha está cravada em seu coração, mas ele parece não ser afetado, já que a arma é frequentemente embainhada e desembainhada. Sendo uma Edeniana, Sindel possui uma variedade de poderes místicos, com sua habilidade característica sendo seu grito ultrassônico e super alto. Esse grito varia de explosões sônicas até uma onda sonora feroz que pode arrancar completamente a pele de um oponente. Outro de seus poderes místicos é o cabelo preêncio, que pode crescer até comprimentos extremamente longos e se enrolar ao redor do oponente. Outra característica marcante de Sindel é sua habilidade de levitar, que ela pode usar para evitar ataques inimigos e causar dano ao mesmo tempo. Em Mortal Kombat 11, de acordo com Crônica, Sindel é uma das poucas mortais que possuem habilidades para ferir um deus ancião. Isso ficou claro durante sua luta contra Citrion. Kung Lao possui habilidades semelhantes às de Liu Kang quando se trata de força, agilidade e artes marciais. No entanto, nada disso é sua arma mais mortal. A arma preferida de Lao é o chapéu de lâmina afiada que ele usa o tempo todo. O chapéu geralmente é utilizado para desferir golpes fatais e mutiladores, principalmente para decapitação. Lao parece ter controle absoluto sobre o chapéu, sendo capaz de lançá-lo em círculos ao seu redor. O chapéu até parece ter poderes sobrenaturais, de modo que não importa o quão longe ele o jogue ou onde ele vá parar, o chapéu sempre se materializa de volta em sua cabeça como um bumerangue instantâneo. Apesar de seu comportamento superficial, Johnny Cage é um guerreiro forte e ágil, demonstrando uma excelente técnica de luta durante as batalhas. Após longos períodos de treinamento com vários mestres de artes marciais, Cage se tornou um mestre de vários estilos de luta, e também foi treinado no uso de armas de fogo e equipamentos militares, que vão desde pistolas até tanques blindados. De acordo com o MK2011, Johnny descende de um culto mediterrâneo que criava guerreiros para os deuses, guerreiros com habilidades especiais. Uma dessas habilidades é a capacidade de se impulsionar para a frente e aumentar a força de seus golpes, além de também poder lançar rajadas de energia.
Cade também pode canalizar sua energia e envolver seu corpo com ela, tornando-se forte o suficiente para suportar um golpe mortal de Chinook sem sofrer qualquer ferimento. Essa energia também era forte o bastante para permitir que ele lutasse de igual para igual com o Deus Ancião. Raiden teorizou que esse poder só pode surgir quando surge o desejo de proteger alguém amado de um perigo iminente. Cade às vezes usa armas bem estranhas em uma luta, como uma câmera que emite flashes de luz que desorientam os outros, ou um par de óculos escuros explosivos. Ele tem uma tendência a implementar ataques inspirados em Hollywood em seus estilos de luta, como usar dublês para atacar seus inimigos e usar objetos de cena como armas mortais. Cade também é infame por seu ataque característico de soco nas partes íntimas, do qual ele se orgulha e exibe sua eficácia, apesar da condenação daqueles ao seu redor. Devido ao seu status de meio-deus, Taven possui poderes que não podem ser subestimados e parece ser um dos personagens mais poderosos que já apareceram na franquia. Muito parecido com Liu Kang, ele é comumente associado ao fogo. Ele usa isso na forma de bolas de fogo devastadoras que podem dizimar fileiras de oponentes mais fracos de uma só vez. Ele pode dar um salto que estremece a terra e um golpe no chão que lança os inimigos para o ar, além de desferir socos rápidos com os punhos envoltos em fogo. Ele também tem a distinção de ser o primeiro personagem apresentado na série com qualquer influência sobre o tempo e o espaço. Ele tem a habilidade de se teletransportar por grandes distâncias e parar o tempo temporariamente. A deusa anciã da vida, virtude e luz, Cetrion é irmã do deus ancião caído Shinnok e filha da Titã e guardiã do tempo, Crônica, servindo a sua mãe para equilibrar os caminhos dos reinos. Ela é uma deusa anciã incrivelmente poderosa, capaz de manipular os elementos da terra, água, fogo, ar e luz à sua vontade. Ela tem uma predileção especial por manipular a terra, formando grandes rochas para usar contra seu oponente. Ela também pode combinar esses elementos básicos para criar novos, como metal, gelo, magma e energia. Como a deusa anciã da vida e da natureza, seres vivos são criados apenas com sua presença, e devido ao seu status de deusa anciã, ela não pode ser morta por meios convencionais. No entanto, isso não significa que ela não possa ser dominada por seres mortais, como Sindel. Cetrion possui uma infinidade de outras habilidades, como ser capaz de crescer o suficiente para ficar maior que planetas, controlar objetos telecineticamente, mover-se livremente acima do solo, invocar vulcões e criar campos de força de diferentes elementos com benefícios variados. Como uma deusa ancestral, ela não é afetada pela habilidade de sua mãe de manipular ou alterar o fluxo do tempo, assim como Geras. Assim, ela é capaz de continuar a vontade de sua mãe de finalizar a nova era sem que sua existência seja afetada, mesmo quando a linha do tempo é alterada. Sendo um elemental do fogo, Blaze tem domínio sobre tudo relacionado ao fogo, desde projéteis de chamas até golpes físicos aumentados por seus poderes de fogo. Criado por Delia, Blaze serve como um catalisador para o poder supremo, que pode ser absorvido por qualquer combatente que o derrotar com sucesso, dando ao vencedor um poder divino, amplificando suas habilidades a níveis onipotentes e concedendo um único desejo. É também nessa nova forma que Blaze se torna talvez o combatente mais poderoso de toda a franquia. Ele é capaz de causar Armageddon sozinho ao devorar a própria existência. Shao Kahn é mostrado como um ser imensamente poderoso ao longo de toda a série Mortal Kombat, capaz de utilizar magia e possui força, durabilidade e resistência sobre-humanas, além de longevidade. Ele também é capaz de investir contra um oponente com considerável velocidade e força, conseguindo derrotar Kung Lao com relativa facilidade e lançar adversários para longe com seu martelo da ira. Assim como Shang Tsung, ele pode absorver as almas dos outros para aumentar seu próprio poder. Sua habilidade de absorver almas é tão poderosa que ele pode roubar bilhões de almas de um reino inteiro com um aceno de mão, frequentemente usando portais em conjunto com seu roubo de almas para acessar as almas de um reino sem sequer pisar nele. Shao Kahn é um dos usuários mais versáteis de energia verde, pois pode usá-la para criar energia.
construtos de armas como lanças, gerar campos de força protetores que refletem projéteis e disparam energia, raios aparentemente vindos de seus olhos e dispara feixes de laser de suas mãos. Ele pode aprimorar seus golpes com energia verde para aumentar o poder de seus ataques, e seus poderes se estendem ao uso de habilidades psíquicas, já que foi capaz de escravizar milhares de almas dentro do ser mágico. Ermac usa seu poderoso controle mental e é capaz de usar telecinese para levantar e arremessar oponentes como bonecos de pano. O Deus do Vento, um dos antigos protetores do Reino da Terra, Fudin é o irmão mais novo do Deus do Trovão, Raiden, e tem controle total sobre tudo relacionado ao vento. Ele pode levitar manipulando o vento ao seu redor, permitindo atacar o oponente de uma distância segura. Ele também pode lançar pequenos tornados contra seus oponentes, fazendo-os girar várias vezes e deixando-os vulneráveis a ataques subsequentes. Além disso, ele pode levitar o oponente e jogá-lo no chão, além de se envolver em um tornado para puxá-lo em sua direção. Considerando que muitos desses golpes podem deixar o inimigo vulnerável para um golpe garantido, Fudin provou ser um lutador extremamente poderoso, no mesmo nível do deus Raiden. Fudin também está armado com uma espada, usando-a junto com seus poderes de vento para lançá-la e cortar seus inimigos à distância, além de trazer de volta sua besta de plasma. Seus poderes de vento também são capazes de prender os oponentes em vácuos, disparar balas de ar invisíveis de seus punhos e até mesmo sugar o oxigênio do adversário e usá-lo como arma. Ele também é capaz de andar literalmente no ar, o que lhe dá uma enorme vantagem aérea sobre seu oponente, consolidando seu status como o verdadeiro deus do vento. Em sua juventude, Shujinko foi treinado pelo artista marcial da Exoterra, Bo Ray Chao, o mesmo que treinou Liu Kang e Kung Lao, provando que ele era bastante formidável em combate. Após seu primeiro encontro com Damashi, ele foi imbuído com um dom sobrenatural dos deuses. Esse dom permite que Shujinko copie os poderes de qualquer um com quem ele lute, e qualquer habilidade especial que ele possa ver ou ouvir falar. Até agora, ele absorveu os poderes de pessoas como Liu Kang, Sindel, o ancestral de Sub-Zero, Scorpion e muitos outros. Devido às suas experiências sobrenaturais com outros combatentes através dos reinos, Shujinko sem dúvida seria muito poderoso neste ponto, embora sua idade avançada também possa estar limitando seu potencial. Shang Tsung foi amaldiçoado por entidades misteriosas, e sua maldição diminui forçadamente sua expectativa de vida, a menos que ele tome as almas de outros para se reabastecer. E assim, o principal objetivo de Shang Tsung é encontrar uma fonte infinita de almas para que ele possa prosperar indefinidamente. Sem almas, porém, seu corpo envelheceria rapidamente, murcharia e eventualmente morreria. Com sua habilidade de absorver almas, Shang Tsung também descobriu a capacidade de se transformar em outras pessoas, tendo acesso às suas memórias, habilidades de luta e poderes também. Como feiticeiro, Shang Tsung domina uma magia negra incrível. Quando ele se uniu a Quan Chi, eles conseguiram derrotar o deus do trovão da terra, Raiden. Assim como seu rival Liu Kang, Shang Tsung é associado ao fogo, sendo capaz de lançar caveiras flamejantes contra seu oponente. Além de seus projéteis, ele tem a habilidade de criar uma enorme cobra flamejante de fogo que derrotou Raiden com facilidade. Ela também pode banir os oponentes jogando-os em um portal de lava. Ela também tem a habilidade de drenar as almas de qualquer um que seja pego pela magia. Quando está usando a Coroa de Crônica, o poder de Shang Tsung aumenta exponencialmente, a ponto de seus poderes rivalizarem, se não superarem, não só os dos deuses anciãos, mas também os dos próprios titãs. Com seu novo poder, ele consegue derrotar facilmente tanto Raiden quanto Fudin ao mesmo tempo. Mais tarde, ele mata o imortal Shao Kahn e Crônica, novamente com pouco esforço. Shinnok, também conhecido como o Deus Ancião Caído, é um Deus Ancião vingativo e poderoso da morte, e ele busca a morte e destruição em todos os reinos. Sendo um Deus Ancião Caído, Shinnok possui poderes imensuráveis, e esses poderes parecem girar em torno da escuridão no reino inferior, invocando mãos esqueléticas do chão para agarrar e prender seus oponentes, além de pulverizá-los. Ele também possui manipulação de força vital e poderes de metamorfose comparáveis aos de Shang Tsung.
Ao contrário dele, porém, ele não precisa roubar almas para realizar esse feito. Em vez disso, ele precisa derrotá-los para que eles o sirvam. Seus poderes de mimetismo e metamorfose são completos, pois ele pode imitar as habilidades e poderes de outros combatentes. Seus poderes mágicos também incluem a capacidade de manipular almas ou conjurar demônios e espectros para fazerem sua vontade. Shinnok também demonstrou vasta manipulação de energia, como campos de força, raios oculares, rajadas de energia, telecinese, ondas de choque e bolas de energia. Seu amuleto possui a capacidade de transformar seres em pó, além de selar várias pessoas dentro dele. Ele pode até criar campos de força, disparar rajadas de energia que lançam pessoas para longe, lançar bolas de fogo, abrir portais entre reinos e absorver almas. Quando Chinook conseguiu absorver a força vital do Reino da Terra através de seu amuleto, ele se transformou em uma criatura demoníaca com imenso poder e ganhou a habilidade de manipular fogo e lava ao seu redor. Um ex-monge Shaolin e campeão indiscutível do torneio Mortal Kombat, Liu Kang é o deus eterno do fogo, protetor do Reino da Terra e o atual guardião do tempo. Liu Kang provou ser um dos personagens mais poderosos da série, saindo vitorioso de todos os torneios Mortal Kombat dos quais participou. Ele possui incrível agilidade, habilidade acrobática e domínio das artes marciais, além de um incrível controle sobre o fogo, que frequentemente se manifesta como bolas de fogo lançadas por ele. Ele também tem controle sobre isso, às vezes formando cabeças de dragão de fogo durante suas lutas. Kang também parece ter alguns poderes de metamorfose, sendo capaz de se transformar em um dragão chinês. Ele também pode incendiar seus membros para adicionar dano de fogo aos seus ataques e se teletransportar em uma explosão de chamas. Liu Kang também pode roubar o que parece ser a energia de uma pessoa e convertê-la em uma bola de fogo. Quando Liu Kang uniu seus poderes com Raiden, bem, ele ficou exponencialmente mais poderoso, derrotando uma legião inteira de demônios do submundo em um único golpe ao simplesmente mergulhar sobre eles e criar uma explosão massiva no impacto. Ele também herdou o controle do Raiden sobre relâmpagos e trovões, além das habilidades de criar portais e voar. Seu poder e habilidades são tantos que ele conseguiu derrotar o deus ancião Citrian em combate individual e depois derrotou Kronika, cujo poder supera o dos deuses anciãos, consolidando-o como um dos combatentes mais poderosos de toda a franquia. Raiden é o deus do trovão e dos relâmpagos, e por isso ele é imensamente poderoso, tendo controle total sobre a eletricidade. Ele pode invocar raios com um pensamento, projetar eletricidade de suas mãos que pode paralisar, incapacitar, matar ou forçar o corpo de um oponente a se mover para onde ele quiser. Criar campos de força e lâminas feitas de eletricidade, invocar orbes elétricos que funcionam como armadilhas de choque, usar eletricidade em conjunto com telecinese para mover objetos sem tocá-los fisicamente, formar tempestades massivas que moldam o clima e canalizar eletricidade através de seus membros para fortalecer seus golpes. Ele geralmente fica nos bastidores nos jogos e raramente luta, mas quando luta, foi capaz de enfrentar figuras como Quan Chi e Shang Tsung, e conseguiu se manter firme durante a maior parte da luta. O deus do trovão é dotado de clarividência e tem a habilidade de ver o futuro em seus sonhos ou simplesmente visualizá-lo em sua mente. Ele também pode usar eletricidade para curar e ressuscitar outros, e tem a habilidade de se teletransportar para outro lugar. Mesmo sem todos os seus poderes divinos, Raiden tem milênios de experiência, além de conhecimento em 750 formas de Jiu-Jitsu e outras 3 artes marciais. E não deve ser subestimado, mesmo em sua forma mortal. Ele é bem versado nas artes do Bujitsu, a arte de manejar o bastão de combate. Ao longo dos anos, Raiden sempre carregou seu fiel bastão com ele. Onaga, o Rei Dragão, parece ser um dos seres mais fortes de toda a série Mortal Kombat. O poder dele próprio é um tanto ambíguo, mas como Shao Kahn preferiu envenenar Onaga em vez de enfrentá-lo, pode-se presumir que ele tinha poder suficiente para que até mesmo Shao Kahn temesse enfrentá-lo. Quando Onaga estava com o Kame-Doga, ele se tornou praticamente imparável, e qualquer confronto direto com ele era quase impossível.
Isso é mostrado quando os dois feiticeiros mais poderosos, Shang Tsung e Quan Chi, se uniram ao poder do deus do trovão da terra, Raiden, e tentaram detê-lo. A explosão dos três apenas o afastou enquanto ele avançava em direção a eles. Nem mesmo uma explosão de autodestruição de Raiden foi suficiente para destruí-lo, causando apenas um pequeno dano. Sendo um dragão, Onaga é capaz de exalar chamas em uma bola de fogo concentrada ou em um jato de fogo, semelhante a um lança-chamas. Ele também possui um certo grau de magia e algumas habilidades regenerativas, como ser capaz de regenerar uma mão que foi cortada. Uma titã e ex-guardiã do tempo, Kronika é mãe dos deuses anciões, Shinnok e Citrian. Ela possui a habilidade de manipular o tempo e o espaço em uma escala praticamente inédita na história de Mortal Kombat. Seu poder sobre o tempo inclui parar o fluxo do próprio tempo ao seu redor. Ela pode invocar várias pessoas de toda a história do tempo e trazê-las para a era atual. Ela pode até condensar dois pontos totalmente diferentes no espaço e no tempo, permitindo que sósias da mesma pessoa existam e ocupem o mesmo espaço ao mesmo tempo. Kronika ameaçou reescrever toda a estrutura do tempo e criar uma era completamente nova para desfazer as mudanças causadas por Raiden ao interferir nos eventos anteriores. Como uma titã, uma entidade poderosa acima até mesmo dos deuses anciãos, ela também possui seus próprios poderes. Kronika pode manipular a areia para fins ofensivos, como invocar tempestades de areia, disparar feixes de areia e transformar a areia em vidro para criar lâminas afiadas o suficiente para decapitar uma pessoa. Para fins defensivos, ela pode se transformar em areia ou energia para se tornar intangível e imune a ataques, ou criar campos de força que causam dano ao oponente com o tempo. Kronika também possui poderes psíquicos, como telecinese, capaz de partir pessoas ao meio ou esfolá-las inteiras com um gesto. Ela pode invocar outros guerreiros para ajudar. Esses guerreiros são trazidos de linhas do tempo alternativas e obedecem a Kronika sem questionar. Seu ataque mais potente, no entanto, é um poderoso feixe de energia que não só causa ferimentos terríveis, mas também prende a vítima em uma bolha temporal, incapaz de se mover e à mercê dela por vários segundos. Ela também pode usar seus poderes temporais de forma ofensiva, disparando projéteis que retrocedem, avançam e param outros no tempo. E pode fazer com que esses projéteis persigam seu alvo para reduzir as chances de o alvo desviar deles. Os efeitos da fusão temporal dela também podem apagar seres da existência, como o Raiden Sombrio, mas esse esforço exige muita energia para ser usado. Embora ela possa ser ferida ou até morta se sofrer danos graves o suficiente, ela é fisicamente mais resistente do que qualquer outro ser. Por isso, golpes fatais são completamente ineficazes contra ela. Apesar de todo o seu poder, ela não é onipotente, e seu domínio sobre todo o tempo é limitado pela imensa quantidade de energia necessária. Ela também temia o poder de Liu Kang e Raiden, manipulando várias linhas do tempo para colocá-los um contra o outro, em vez de contra seus inimigos. Seus medos foram confirmados quando ela lutou contra o deus do fogo Liu Kang e caiu diante do poder do monge Shaolin que se tornou deus. Mas o que vocês acham? Comentem aí embaixo. Eu sei que vocês vão ter opiniões e sentimentos sobre isso, com certeza. Talvez você tenha assistido até o fim do vídeo, isso é incrível. Muito obrigado por assistir e por nos apoiar. E se você quiser se inscrever, então se inscreva. Você vai poder ver mais vídeos como este toda semana. Até lá, até a próxima.